Ana, Maria, José, Pedro e Paulo. Eu vou me calar agora diante de vocês e vocês vão agora nos dizer. Ana, Maria, José, Pedro e Paulo. Aqui está o conjunto A. Vamos ver agora. 1, 2, 3, 4 e 5. Esse é o conjunto B. Vamos lá então? Nós temos muita coisa que falar e já estamos terminando. Depois, no espaço final, nós vamos fazer exercício. Vamos lá? Como é que seria isso? Vocês sabem que, como eu disse para vocês mais uma vez, isso vai ser cobrado no primeiro dia, não é no terceiro. Então o que eu quero que vocês prestem atenção? Que José tem 4 letras. Então José tendo 4 letras, nós vamos associar aqui. Que Paulo, 1, 2, 3, 4, 5, será associado aqui também. E aqui o Pedro, com 5 letras aqui. Acontece que do texto que eu tirei essa questão, dizia que X, os elementos do conjunto X, associado com elementos do conjunto Y, o número de letras correspondente teriam que ser distintas. Então, o que significa isso? O candidato não leu. O candidato não lê. Ele está tão tenso, ele está tão ansioso para acertar o exercício, que ele sabe que ele perde a questão. Então, o que seria isso? O texto indicava que a Ana, por ter 3 letras, ele não podia repetir 2 vezes o A. Então, ele contava uma vez só. Então, a Ana seria exatamente quanto na associação? 2. Isso o texto dizia. O texto dizia que elementos, os nomes dados seriam distintos a cada valor das letras. Então, se acontecer isso com a Maria, vai acontecer com a Ana também. Então, o que acontece? 1, 2, 3, 4, 5. Só que eu tenho que marcar quanto? 4. Pensamos junto com o professor Zeca. É função? É função? Pensa, é função? Você que está nos assistindo pode dizer, é função? É. Por que é função? Porque cada elemento da letra A se associou uma única vez com B. Segunda pergunta. É uma função injetora? Letra B é uma injetora. Letra C é sobrejetora. Letra D é bijetora. Ou a letra E? Bom, depois eu conto. O que você responderia? A letra B. Bom, quando você percebe, voltando aqui, que quando eu passei para vocês esse comando, o que você gravou? Você percebeu que você gravou? Que elementos de B, chamado de contradomínio, é diferente da imagem. Então o que o aluno vai olhar? Ele vai dizer, poxa, é injetora. E marca e vai embora. Só que ele está tão ansioso, ele está tão ansiosa para conseguir fazer o texto direitinho, que ele esquece que aqui não pode ser injetora, mesmo que os elementos de B, no seu conjunto imagem, veja bem, é diferente do contradomínio. Você percebeu que Maria e José se associaram com 4, não pode. Então não pode ser injetora. Se não pode ser injetora, ela também não pode ser o quê? Bijetora. Porque a bijetora é as 2 ao mesmo tempo. Aí o que ela não faz? Eu não posso errar. Vou marcar sobrejetora. Quando ele marca sobrejetora, parece ter uma pessoa, um anjo que fala assim, não. Não marque. Por quê? Porque para ser sobrejetora, meus futuros profissionais, a imagem tem que ser igual ao contrado. Estão preparados? Do texto que eu trouxe, a pergunta era,
Quantas letras Pedro e Paulo tinham? Quantos tinham? 5. A resposta certa é a letra E. Pronto, acabou. Estão mais felizes agora? É a prova da UEM. É a prova da UEM. É a prova da UEM. É isso aí. Você vê o cara, a pessoa que fez a banca examinadora é muito competente, ela tem um comando muito grande. O que a banca examinadora fez? Ela jogou um contexto, trabalhando com injetora, sobjetora e objetora, e daí no final deu essa presente de Papai Noel antecipado, que a Maria e Paulo, Pedro e Paulo tinham a mesma quantidade de letras, que seria 5. Então, voltando ao conjunto, vamos repetir? Por que ela não é injetora, mesmo que a imagem seria diferente do contradomínio? Porque você viu que a Maria e José e o Pedro e Paulo associaram com 4 e 5, certo? Por que ela não é bijetora? Porque bijetoras são as duas ao mesmo tempo. E agora, o que seria para vocês? Não pode ser sobrejetora, porque a imagem é diferente do contradomínio, então só foi 4 e 5. Tudo bem? Toda função do primeiro grau, ela tem principalmente uma característica. Tá? Então, depois eu quero mostrar para vocês na parte geométrica, que é uma função, e na vida do nosso cotidiano, senão fica muito... Então vamos lá. Gente, é tão gostoso quando um aluno sai de uma prova e fala assim: professor, eu errei um gráfico. Porque eu viro o rosto para ele não ver e falo: bem feito. E falo mesmo, porque eu não tenho... Porque vocês são inteligentes, quer ver? Quantas vezes a universidade pergunta se a função é crescente? Quantas vezes as faculdades perguntam se a função é decrescente? Então o aluno diz assim para mim, às vezes lá fora da prova: Zeca, eu errei. Bem feito. Porque nós falamos e aplicamos. Então vamos lá. O que é uma função crescente? A função crescente, gente, seria mais ou menos isso aqui, ó. O gráfico dela. Mais ou menos isso aqui. Podendo ser aqui também, tá? E a função decrescente seria isso aqui. Podendo ser aqui também. Então você já percebe que a função pode ser crescente ou decrescente. Só que tem um detalhe. A maioria, talvez tenha esquecido, que para que a função do primeiro grau exista, ela tem que seguir isso aqui. Que numa aula de geometria analítica eu vou explicar para vocês que isto aqui é o coeficiente angular, isso aqui é o linear. Então vejamos, como é que vai aparecer isso para vocês? Vamos supor que você vai fazer um concurso e lá nesse concurso aparecesse isso aqui, ó. Menos 2x mais 4. E além deles pedirem para vocês desenhar o gráfico, isso é importante, eles vão pedir para vocês dizer se é crescente ou decrescente. Vamos lá então? Então vamos lá. Para você desenhar isso aqui, num gráfico, basta você fazer primeiro esse comando, que o x é igual a 0. Só que você sabe que toda função, porque isso aqui na função é chamado domínio, toda função vai ter uma imagem, então aqui vai ser a imagem dela. Então o que eu faço? Eu coloco 0 aqui. Quando esse 0 for substituído aqui, esse menos 2 vai desaparecer. Então vai ficar o quê? Y igual a quanto? 4. Logo em seguida, nós vamos representar agora o y igual a 0. Então o que nós fazemos? Nós vamos na equação e vamos montá-la da seguinte maneira. Agora quem é 0 é y. Vamos lá? Então vamos ver o que vai acontecer. Isso aqui formou-se uma equação do primeiro grau, que na qual vou multiplicar por menos 1 e o x vai ser igual a quanto? 2. Vamos ao desenho? Então vamos. Qual seria então o desenho dessa reta? O desenho dessa reta será feito de que maneira? Um gráfico nessa fórmula, nessa forma, não é forma, perdão. E agora eu pergunto a vocês, onde deverei marcar o y? 1, 2, 3, 4. Vamos puxar um pouquinho aqui, que eu gosto de fazer um negócio grande.
E onde eu marcaria o X? 1 e 2. Pronto. E lá você vai marcar o seu gabarito e ser feliz. Ó. Pronto. Que função é essa? Crescente ou decrescente? E como é que eu vou fazer isso para olhar sem fazer o gráfico? Aqui, ó. Todas as vezes que num projeto de trabalho de vocês observarem que é uma função do primeiro grau, os senhores vão agora identificar que quem está no comando aqui é a letra A, que é esse A aqui que é o coeficiente. Quando ele for negativo, ele será justamente escrito como se fosse decrescente. Então aí vai a minha pergunta. Valeu? Valeu?